Salve, clã! O Kishimoto cometeu muitos erros no anime Naruto? O que você acha? Eu sei que muitos são tão fã do Kishimoto que vão negar que ele tenha cometido qualquer erro no anime. Eles dizem que a história é perfeita e acabou. Mas por outro lado, muita gente acredita que o anime Naruto acabou se perdendo no meio do caminho. E existiram sim vários erros por conta do autor. Eu separei alguns desses erros para estar comentando com você. E caso você discordar ou quiser me avisar de algum outro erro, os comentários estão aí para isso, ok? Então já pega a sua bandana e a sua kunai e vamos para o vídeo. Abandonar personagens na fase Shippuden. Bom, já começa com um erro grotesco do Kishimoto. Para que ele inventou criar tanto personagem foda, sabe, que nós identificamos demais com cada um deles, para no fim eles virarem meras lembranças. Eu até entendo que não dá para criar uma história perfeita para todos os personagens, senão Naruto seria um segundo One Piece, um anime muito longo. Mas tipo assim, pelo menos desse atenção àqueles personagens mais principais. Teve muito personagem esquecido. Rock Lee, o cara tinha um potencial de sobra. Na fase Shippuden, praticamente não fez nada. Neji, era o gênio do seu clã. Teve a morte mais zoada do anime, sem brilho nenhum. Seria até melhor um Zetsu branco ter matado ele do que uma estaca. Teve o Shino também. O cara tinha um potencial muito foda na fase clássica. E no Shippuden, não fez porcaria nenhuma. E sério, vou parar nesses aqui para não ficar falando nomes até 2050. Kishimoto errou muito feio nessa parte. E eu acredito que pelo menos nessa parte, todo mundo deve concordar comigo. Ou estou enganado? Personagens femininas mal aproveitadas. Eu já comentei várias vezes disso aqui no canal. E pra mim, isso é sim um erro do Kishimoto. E não é porque sou simpatizante com aquelas causas de feminista. Eu só falei isso porque recebi comentários, galera me zoando, falando que eu sempre tô defendendo esse argumento de que as mulheres têm que ter mais destaque porque eu sou feminista. E essa comparação que fizeram comigo, nada a ver, galera. Primeiro, que eu não apoio nenhuma causa feminista. Eu não acho que o homem tem que ser mais que a mulher e muito menos que a mulher tem que ser mais que o homem. Os dois têm que ter a relação igual. Isso é o que eu acredito. E voltando para a parte que eu tô falando o erro do Kishimoto em não explorar essas personagens femininas do anime, e eu só digo isso pela lógica do anime mesmo. Ele criou tais personagens para ser poderosas. Exemplo disso, a Konan, Temari, Tsunade, Meiterumi e tantas outras Kunouts poderosas. Mas aí chega na fase da história em si, elas não fazem quase nada. A que teve mais destaque entre elas foi a quinta Hokage. E mesmo assim, foi muito pouco. O talento que ela possuía, praticamente o Kishimoto não explorou nada. E todas as outras personagens femininas foi menos ainda explorado, principalmente no combate. Ou seja, essas personagens femininas, muitas delas eram extremamente poderosas e não foi abordado como deveria. Além de ser um erro do Kishimoto, foi um desperdício do personagem. Kaguya e os deuses Otsutsuki. Esse na verdade é um erro que eu apenas considero e serve tanto pro anime quanto pro mangá. Quando eu acompanhava a obra de Naruto semanalmente, tanto o anime quanto o mangá, e chegou na parte da Kaguya, eu surtei. Para mim, sempre vai ser um erro do Kishimoto. E por quê? Os fãs mais novos não vão pensar dessa maneira que eu tô pensando. É o que eu tenho reparado, pelo menos nos comentários aqui no canal. Só que antigamente, na época que eu tô comentando, que eu acompanhava semanalmente o anime e também o mangá, era muito discutida essa tese. Essa primeira aparição da Kaguya na história de Naruto. Naruto sempre foi uma obra pé no chão, saca? Não era tipo Dragon Ball, que o cara peida e destrói um planeta. E não que isso seja ruim. Eu gosto muito de Dragon Ball. Vocês sabem disso. Só que Naruto era da hora por ser diferente. Era uma coisa mais centrada, mais próxima da realidade que a gente vive, sabe? Eu gostava do anime por conta disso, o anime e o mangá. Só que do nada, deu a louca no Kishimoto e ele começou a entupir o Madara de tanto poder que, tipo, não tinha lógica alguma ele perder ali. Então o Kishimoto ativou o seu erro no jutsu e criou a história da Kaguya. Pra mim, ela só foi criada por conta disso. E claro, depois eles até inventaram uma história de fundo pro clã Otsutsuki e hoje está sendo muito explorado no anime Boruto. E eu diria que agora até tô engolindo mais um pouco desses deuses. Mas em Naruto, pra mim foi um grande erro. Ah, e um adendo. Alguns vão comentar, você falou que as personagens femininas não são muito abordadas. E a única que foi mais abordada, que é uma poderosa deusa, você não gosta?
me crucifiquem, mas eu não vou gostar da Kaguya nem aqui e nem na China. Kishimoto flashback no jutsu. Um outro erro que eu achei no anime foi aquele excesso de flashbacks. E tipo, não que o flashback seja ruim, só que normalmente eles só repetiam a mesma coisa, como aquela morte da Rin. No anime, passou o flashback 999 vezes, eu até contei. Tá, isso foi uma zoeira, mas cortar flashbacks interessantes quando você acha que vai ser sanada uma dúvida muito importante pra gente, é pra acabar, né, Kishimoto? Um exemplo disso, aquela grande luta que seria Orochimaru contra o Itachi. Quer dizer, isso foi realmente uma luta? Aí muitos vão comentar, aquilo foi uma luta sim, é que o Orochimaru não tinha nível para enfrentar o Itachi, por isso que foi muito rápido. E quem é realmente fã da obra sabe que não é bem assim. Ambos personagens eram muito poderosos. Então por que o Kishimoto, em vez de criar aqueles fillers imensos no anime, não explorou melhor esses flashbacks? Explorasse melhor a luta desses dois personagens. Ficaria muito interessante no anime. Você não acha? Em vez de ficar repetindo flashback, explorasse melhor eles. Então mesmo que não seja uma coisa tão ruim, eu considero também como um erro. Soluções fáceis. Não podemos deixar de citar um dos problemas principais da história. Soluções fáceis demais. Um exemplo disso é aquela técnica de Edo Tensei do Kabuto, que não foi muito bem explicada e foi a parte central da história. E você pode perguntar, onde que está o erro nisso? Bom, tem personagens que não tem lógica nenhuma o Kabuto ter o DNA para fazer a invocação dele. E mesmo assim, ele fez. Saca? Foi uma solução fácil. Isso foi puramente roteiro no jutsu. Um erro do Kishimoto. E ainda para piorar, essa técnica roubada do Edo Tensei mostrou que o Kishimoto não quis abusar da sua criatividade, assim como ele fez na fase clássica. Então nessa parte da guerra, ele usou a técnica do Edo Tensei para trazer baita monte de personagem aleatório só para encher o campo de batalha mesmo, em vez de usar a criatividade e, sei lá, criar novos vilões ou explorar outra maneira de paliar a guerra, sabe? Ao meu ver, não precisava invocar tanto personagem aleatório. E pra mim, isso foi uma solução fácil demais pra quem não quis bolar algo mais grandioso. E eu não tô falando que eu odeio a história de Naruto por conta disso. Longe disso, galera. Eu sou muito fã da obra Naruto. Não é porque de um erro que eu vou odiar ela. Só que pra mim ele abusou demais dessa técnica. Excesso de protagonismo no jutsu. Sério, eu até entendo que obras shonen são repletas desse jutsu, onde o protagonista tira poder do além e sempre vence de alguma forma. Só que no anime Naruto, tem uma certa parte do anime que chega a doer os olhos de acompanhar esse excesso de protagonismo, sabe? Onde dois personagens, Naruto e Sasuke, viram tipo deuses em comparação com outros personagens. Ficou um palio muito desigual. Isso foi excesso de protagonismo. Ficou algo muito roubado, sabe? Eles tinham protagonismo quase que infinito. A parte exclusiva que eu tô falando é na fase Shippuden, já que na fase clássica, todos os personagens eram meio que equilibrados em poder. Aí chegou na fase Shippuden, o Kishimoto, além de esquecer os personagens totais lá que ele criou, começou a explorar apenas o Sasuke e o Naruto. Só eles evoluíam, só eles tinham ficado extremamente poderosos, só eles faziam tudo. Beleza, vocês vão falar, mas o anime se chama Naruto. É eles que tem que brilhar. Beleza, mas não precisa ser esse excesso, sabe? Se eles estão evoluindo, os outros personagens têm que estar evoluindo junto também. Senão fica desigual, fica chato. Evoluir só um personagem. E pra falar a verdade, eu sou até um pouco meio que suspeito pra falar desse erro. Que pra mim, em todo anime que tiver esse excesso de protagonismo, eu vou considerar que foi um erro, porque eu não gosto de protagonismo. Mas eu acredito que eu não sou o único a pensar dessa maneira, porque eu já vi diversos comentários aqui no canal da galera reparando isso, que só o Sasuke e o Naruto evoluíram e os outros personagens foram deixados de lado, ou seja, excesso de protagonismo. Fillers. Se flashback já foi usado de uma forma não muito boa,
Imagine temporadas inteiras de filler. Isso, sem sombra de dúvida, foi o pior erro do anime. Mesmo que essa culpa não pode ser jogada em peso no Kishimoto, se ele batesse o pé e falasse, viu, eu só quero que vocês adaptem uma coisa original, ou pelo menos fizesse o que estão fazendo agora com o anime Boruto, criasse episódios originais, que o Kishimoto desenvolvesse uma história paralela ali, que fosse expandir o universo dele, que fosse explorar uns furos de roteiro, algumas brechas que ficou no anime, a gente gostaria de ver isso, a gente entenderia. Ou se o Kishimoto pedisse uma coisa ainda mais radical, que fizesse o anime por temporadas, assim como é Shingeki e Boku no Hero. O anime fica muito melhor, porque está fielmente seguindo o mangá. Só que eu até entendo que essa parte não ia funcionar, porque o anime Naruto foi muito lucrativo, eles quiseram tacar episódio mais episódio, toda semana episódio, porque dava muito dinheiro para a TV. Então, para aquelas pessoas que falam, os fillers não foi culpa do Kishimoto, ele fez a história original, certinha, o anime que foi lá e criou o filler. Ele tinha um peso mínimo que seja para decidir sobre isso. Ele autorizou a fazer os fillers. Não sei se foi pelo dinheiro, não sei, mas ele autorizou. E antes de finalizar esse vídeo, faltou algum erro do Kishimoto que eu esqueci de estar abordando aqui? Comente com a gente. Se tiver muitos, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. E agora é com você. Deixa o like, compartilha o vídeo, comenta a sua opinião, me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.